né? Eu falei, ó, se você não fizer uma apresentação dizendo que eu tô bonita, eu vou te pegar lá fora, hein? Irmãos, eu quero estar aqui meditando com os irmãos no Salmo 33. Hoje, através de Davi, nós vamos aprender um pouco sobre o louvor. Vamos aprender um pouco a importância de confiar no Senhor e aprender um pouco sobre o poder de Deus. Quando Ele fala, tudo acontece, né? Salmo 33. Eu vou pular alguns versículos porque são muitos, né? Então eu vou ler aqui o Salmo 33, o versículo 3, que diz assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. Já pegou a parte dos músicos, né? Tocai bem com júbilo, ali a parte deles, né? Ele ama a justiça. O 5, ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade, do Senhor. O 10, o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O 12, eu queria depois ficar mais nesse versículo, que foi o que Deus colocou mais no meu coração. O versículo 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. O 14, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. O cavalo não garante é o 17. O cavalo não garante se o 17. O cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua força. O 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que espera na sua misericórdia, para lhe livrar a alma da morte e para conservar vivo na fome. O 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse versículo, esse salmo, né, é grande. Ele tem bastante versículo, 28 versículos, né? E não dá para, tempo é pouco, não dá para nós ler ele todo, né? Eu queria tá falando um pouquinho sobre o versículo 3. Cantar-lhe um cântico novo. Aqui ele fala novo, né? Ele não está especificando qual é o tipo de canto. É um cântico novo. Às vezes cantar a Deus, louvar a Deus, não é só vir aqui ou abrir a boca e cantar. Tem várias maneiras de nós louvarmos ao Senhor. Quando nós fazemos algo, alguma atitude, né? Algo que está dentro da Bíblia, nós estamos louvando ao Senhor. E eu estava meditando aqui que muitas das vezes nós somos os beneficiados por louvar a Deus. E ele cita, né, 2 exemplos aqui de pessoas que foram beneficiadas porque louvaram a Deus. Saul. Davi, quando ele dedilhava sua harpa, os demônios saíam do corpo de Saul. Outro exemplo que ele cita aqui, Paulo e Sila na prisão. Né? Nós conhecemos que quando eles louvavam a Deus, as portas elas se abriram, né? E eles foram libertos. Em meia tribulação eles louvavam ao Senhor. Então, aqui nesse versículo, nós podemos ver que muitas das vezes nós somos beneficiados por louvar a Deus. Se eu perguntar a cada um aqui, você vai dizer, olha, eu fui beneficiada. Mesmo naquele dia que você diz assim, olha, eu estava triste, comecei a louvar o Senhor e eu fui beneficiada. Porque quem é beneficiado é eu e você, né, Alexandre? Porque Deus, irmão, Ele continua sendo Deus.
né? Se eu louvar, Ele continua sendo Deus. Se eu não louvar, Ele continua sendo Deus. Então aqui, 2 exemplos aqui de pessoas que foram beneficiadas. Uma certa vez eu saí do culto que nós tínhamos aqui, jejum em oração, algumas pessoas conhecem. Eu dirigia, né, o jejum em oração, e eu tinha Daniel pequeno. Eu saí daqui, fui para casa, acabava 11 horas, e eu fui para casa. Eu passei numa padaria, e eu comprei um pãozinho, que o nome dele é Chechel, não sei se algumas pessoas conhecem. É um pãozinho frito, né, com açúcar em cima, e o nome dele é Chechel. Quase todo mundo conhece, né? Se não conhece, chega na padaria e diz assim: me dê um Chechel, que você vai saber o que é. E Daniel adorava aquilo lá. E eu passei na padaria, como eu ainda ia arrumar a comida, né? Eu passei na padaria e peguei um Chechel. E quando eu cheguei em casa, eu dei para ele comer. Isso foi questão de minutos, Ele acabou, devorou rapidinho o Chechel, e é grande, viu, o Chechel? Padaria lá perto de casa tem. E ele comeu o Chechel. Foi questão de segundos, gente. Daniel, ele começou a passar mal. Ele começou a passar mal de uma tal maneira que eu não sabia o que era aquilo, gente. E eu comecei a orar, né? E Deus colocava no meu coração. Eu comecei a orar. E daqui a pouco, irmão, eu estava louvando um hino que eu nunca vi em línguas. E eu começava a louvar aquele hino, ele veio, um hino maravilhoso, eu nunca vi. E eu comecei a louvar. Era como se aquilo que Deus estava falando comigo foi através de um louvor, de uma melodia. E quando eu terminei de louvar aquele hino que eu nunca vi, não me pergunto, não é a hino que eu ensaiei aqui, Daniel vomitou o Chechel. E aí eu, né, disse assim: deve ter sido o Chechel que fez mal para ele. Mas Deus, irmão, quando Ele faz numa perfeição tão grande, que Ele faz questão de não deixar dúvida em mim nem em você. Esse é o Deus que nós conhecemos. É um Deus que é perfeito nas suas obras. É um Deus que é perfeito quando Ele fala. Eu posso falhar, mas Ele não falha. Eu posso fazer de qualquer jeito, mas Ele não faz. Esse é o Deus que também cita nesse salmo. É um Deus que quando fala, tudo acontece. É um Deus que quando fala, cumpre. E ali eu disse: Chechel fez mal para ele, não caiu bem no estômago dele. E deixei. Só que quando Daniel comeu, ele deixou um pedacinho em cima da mesa. E eu, naquela correria, né, fazendo almoço, peguei aquele pedaço de Chechel e coloquei na boca. Irmãos, quando eu coloquei aquele pedaço de Chechel na boca, eu nunca comi fel, mas pelo que fala, aquele Chechel, ele estava amargo como fel. Ele estava amargo de uma maneira que eu não consegui ficar com ele na minha boca. E Daniel comeu ele quase todo. Então só Deus sabe. Só Deus sabe o que era que poderia ter acontecido. Mas ali no louvor, o Senhor, Ele quebrou. Aqui tem um versículo que diz assim, ó: o Senhor, Ele conhece, Ele quebranta o intuito do coração do homem. Porque eu conheço você, você me conhece, mas Deus é quem conhece dentro. Talvez quantas das vezes, no Salmo 124, ele diz assim, ó: quantas das vezes eu desfiz o laço e desamei a arapuca, para que você não caísse nela. Talvez quantas das vezes nós passamos por um caminho e o Senhor conhece o intuito do coração do homem. Talvez quantas das vezes prepararam cilada para mim e para você em certo lugar, e Deus conhece o intuito do coração do homem. Ele conhece e Ele desfaz o laço para dar vitória para mim e para você. Aqui no 12, ele diz, salmista Davi traz isso à tona para mim e você. Essa palavra, quando eu ouvi ela, irmão, ela ficou. Só que no decorrer de eu ler o salmo, eu achei muito profundo as demais coisas que está aí, né?
É em vão confiar na força do cavalo. Tem outra passagem que diz assim, ó: em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade. O salmista Davi, ele quis dizer, trazer esse poder, irmão, para eu e você não se garantir em força nossa. Para eu e você não se garantir numa conta, no dinheiro numa conta. Porque quando Deus, irmão, se Ele não tiver no lugar, se Ele não tiver no negócio, você pode ter dinheiro. Você pode ter posição, você pode ter estudo, mas se Deus não tiver, nada acontece. Ainda aqui diz assim, ó: o rei, ele não vence a guerra por seus muitos soldados. Porque imprevisto pode acontecer no meio dessa guerra. Porque quando eles saem para uma guerra dessa, eles planejam, eles maquinam, eles fazem uma programação, eu acredito. Mas quando chega lá, aquela programação, ela pode cair por terra. É só Deus que guarda, irmão. É só Deus que faz. E o salmista Davi, ele vinha trazer isso, porque muitas das vezes nós estamos dispersos. O 12, ele diz assim, eu quero parar um pouco aqui no 12. Ele diz assim, ó: feliz é a nação cujo Deus, Ele é o Senhor. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso vai e vem, nós não paramos para pensar nisso. Aqui ele não está falando de um país. Essa nação é um indivíduo, eu e você. Essa nação é eu, é meu esposo e meus filhos. É você, teu esposo e teus filhos, é tua casa. E ele diz, olha, talvez talvez eu não parei para pensar que Deus, Ele é o Senhor da minha nação. Ele é o Deus da minha família. Quem sabe, talvez eu não parei para pensar nisso. A importância que é ter Deus como seu Senhor. E Ele diz, olha, feliz é você. Vamos esquecer a nação. Feliz é eu, que tenho Deus como Senhor. Feliz é eu e você, se colocarmos o Senhor na frente. Porque nós podemos esquecer, irmão, que não é a sua boa faculdade, que não é o seu bom salário, se não for Deus. Porque Ele é claro quando diz, em vão vigia o sentinela. Dia desse eu estava lá e passou o guardinha. Aqui acho que ninguém mora lá. Não sei se aqui esse guardinha passa na sua casa. Aí o guardinha passou. Ó, a gente está fazendo a ronda aqui. Você não quer, a gente cobra um certo valor e a gente fica vigiando sua casa. Eu fiquei pensando, né? Fiquei olhando aquilo. Ele falou assim. Aí eu para não dizer não, eu disse assim, quando meu esposo chegar, eu falo com ele, essas coisas é com ele, né? E eu fiquei pensando, será que ele ia guardar mesmo minha casa? Você acredita, Denis, que se ele visse alguém entrando na minha casa, ele ia peitar o cabra? Porque eu estava pagando R$20 para ele por mês? E o vizinho escutou, aí o vizinho escutou e disse assim, até parece. É capaz dele sair correndo de lá. Em vão, irmão. Em vão é confiar na força do cavalo. Então, nessa noite, Davi, ele quer trazer isso. Que a minha, a sua confiança está nele. Que não tem, irmão, não tem posição. Não tem bom salário que nos guarde. Se nós não colocar o Senhor na nossa frente. E muitas das vezes é preciso alguém vir falar isso. Muitas das vezes é preciso alguém vir nos alertar disso. Muitas das vezes nós não estamos valorizando esse chamado. Muitas das vezes nós achamos que somos qualquer um. Que somos qualquer um. Mas aqui o salmista Davi diz, olha, bem-aventurado é aquele que tem um Senhor. Que tem Deus como seu Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe a sua confiança no Senhor.
Se eu não me engano foi domingo, né? A irmã Nália trouxe a palavra. Que bem-aventurado do homem que faz a sua casa na rocha, que é Deus. Que pode vir, irmão, o que vier. Pode vir os ventos, pode vir as dificuldades. Que nós vamos se manter firme, porque a nossa casa, ela está edificada na rocha, que é Cristo. E que nós possa louvar a Deus, irmão. Aqui o louvor, como eu falei, louvai ao Senhor um cântico novo. Se você fizer uma bondade para alguém, você está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Se você fizer algo, tudo que você fizer, louvar não é só cantar. Louvar é com suas atitudes, é com meus atos. Tudo que você fizer, que tiver dentro da palavra do Senhor, você está louvando o Senhor. Na escola, no trabalho, lá no meio da tua família, aonde nós estivermos, nós podemos estar louvando o Senhor. Com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com tudo que nós fizermos, nós estamos louvando o Senhor. E muitas das vezes, o beneficiado sou eu e você. Porque como eu já falei, irmão, Deus, se eu entrar aqui e louvar, Ele continua sendo Deus. Se eu não louvar, Ele também continua sendo Deus. Teve uma vez que eu estava meio tristonha, né? E eu entrei aqui, eu disse, eu não vou louvar não quero louvar, que eu não estou com vontade de louvar, não estou bem, não vou louvar. Eu sou assim, mas eu já falo logo, não sou meio desaforada. E aí eu sentei ali, era até o congresso do coral, pá. Só que antes, né? Eu disse, eu não quero louvar, não estou a fim de louvar, não vou louvar, vou sentar ali e não quero louvar. Está vendo como muitas das vezes a gente tem que ter um despertar? Porque se eu louvasse, que foi o que aconteceu? Quem ia ser beneficiado era eu. Deus, Ele continuou sendo Deus. Eu louvando ou eu não louvando, Ele continuou sendo Deus. E aí eu sentei e disse, não, eu não quero louvar. Quero sentar aqui e eu não quero louvar. Vou fechar minha boca, eu não quero louvar. Oi, deu assim uns 15 dias depois, eu nunca tinha tido aquilo. Me deu infecção de garganta, que eu nem falar podia. E eu adoro falar, então isso é um castigo para mim. Castigo, tira a minha comida e deixa eu sem falar, que o negócio fica estreito. E me deu infecção tão grande de garganta, que eu vim para o congresso do coral. E pense, Paulo, que vontade de louvar. E não saía uma voz, porque a minha voz, ela não saía. E eu comecei a dizer. É por isso que diz, traga na memória aquilo que te traz esperança. E eu comecei a dizer, quando eu podia louvar. E olha, eu cheguei aqui, entrei e disse, não vou cantar. Eu disse, eu podia ter cantado. E hoje eu quero cantar, uma festa maravilhosa. E dá um sufoco na gente, sabe, quando a gente está doida para falar, a gente não consegue. E eu estava doida naquele dia para soltar a voz, como se Deus dissesse, hoje eu não vou deixar. Você não quis naquele dia, pois hoje eu não vou deixar. E eu doida. Fazia assim com a voz e não saía nada. Eu dizia, eu gosto desse hino. Tá vendo? E aí eu disse, meu Deus, nunca mais eu vou ficar sem louvar. E aí não fiquei mais sem louvar, né? Mesmo ali, porque, irmão, às vezes a gente entra tristinha aqui dentro, né? Entra batido, você começa a louvar, você começa, né? Deus falar com você, né? Você começa a ser beneficiado com isso, né? Vai tirando, né? Você vai se alegrando. Então aqui Ele convida. Então muitas das vezes, irmão, é bom. A casa do Senhor é para isso. Aqui nós achamos refúgio. Aqui se a gente entrar do jeito que entrar, Deus vai falar conosco. Mesmo que na hora você né, você não aprenda, mas daqui a pouco, amanhã, depois, né, na outra semana, quando você voltar, você vai aprendendo. Então, muitas das vezes, irmão, é preciso,
né? Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, porque Davi, ele já chamou a minha, né? Davi, que quando eu lia, Davi já chamou a minha. Eu falei, pois, eu vou falar para eles também, né? Assim como Davi, irmão, hoje, através desse salmo, ele chama a nossa atenção, para você e para mim saber que eu sou bem-aventurada. Para nós saber, irmão, que não há Deus maior, não há outra força que não seja a força do Senhor. Não há nada que possa nos socorrer, não há nada que possa nos preencher, a não ser a presença do Senhor. Então que nós possamos louvar, irmão. Em todo tempo nós venhamos louvar o Senhor. Em todo tempo. Louve, irmão. Louve ao Senhor. No congresso das irmãs, eu fiz a primeira parte aqui. E na oração inicial, eu agradeci a Deus. Convidei a igreja a nós agradecer a Deus, porque após 2 anos de congresso que não teve, né, nós estava com aquele privilégio. Eu comecei a orar, né, engrandecer a Deus. Irmão, eu vi uma coisa tão linda, foi tão rápido. Eu vi, e não foi só para mim. Eu vou contar porque foi para a igreja. E quando eu comecei a orar, eu vi um hospital muito grande. E eu via aquelas portas de hospital, que elas, né, que você entra e elas fecham. E eu vi aquela porta escrita assim, ó, UTI. E Deus dizia, fechei essa porta para muita gente aqui na pandemia. E eu vi que ele foi tão rápido, né? Aquela porta, ela se fechava, escrito UTI. Deus dizia, fechei para muitos dessa igreja a estar naquele lugar, e eu fechei. E ali eu entendi a importância de agradecer a Deus. De agradecer a Deus, porque Deus, irmão, Ele está cuidando. Aqui Ele diz assim, ó, que Ele é aquele que quebra o laço. Porque eu não sei o que passa no coração do homem, mas Ele diz assim, sou eu que sondo e eu quebro, né? Sou eu que te guardo, porque Deus, Ele conhece. Porque aquilo que não está no nosso alcance, Deus vai lá e Ele faz. Ele faz por amor a mim e a você. Ele faz porque o salmista Davi disse, olha, você é bem-aventurado, porque você tem colocado Deus como Senhor da tua nação. Ai, irmã, eu preguei esse tempo aqui sobre o sal e sobre a luz do mundo. Mas você pensa que no dia de hoje eu queria até continuar naquela palavra? Sabe quando você prega uma palavra que você diz, ainda ficou, ainda tem gente que precisa ouvir. Ficou aquilo. Mas Deus, Ele preparou esse salmo. Irmão, a importância de ser sal. Eu já contei para os que estavam aqui, eu estava fazendo macarrão, vou contar de novo, porque tem gente que não estava aqui. E Deus, Ele revela assim, irmão, as palavras para mim. E depois, claro, eu vou ler, né, vou pesquisar. Mas ela vem em revelação assim. E eu estava fazendo macarrão e eu esqueci de botar o sal. Aí, Camila, quando eu experimentei o sal, o macarrão prestava para nada. Quando eu olhei para aquele macarrão sem sabor, sem paladar nenhum, Deus disse assim, qual a importância de você? Porque eu te dei o título de sal da terra. Ele disse assim, ó, vocês são sal da terra. Ele não disse que nós era açúcar, que nós era o extrato de tomate, né? Que nós era o óleo, o sal, irmão. É uma coisa que ninguém dá valor. É uma coisa que não está em destaque. Você quase não acha ele. Ele não está em destaque, porque talvez é a coisa mais barata que tem dentro do mercado, mas é a mais valiosa de lá. É o sal. E eu preguei na quarta a importância de ser sal. E ele tem duas. Você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Mas ele não disse você é a luz e o sal, porque para ser a luz primeiro tem que ser o sal. Para você ser luz, para você chegar no meio da escuridão, porque a escuridão é a falta de luz. Se a luz chegar, passa a escuridão. Então ser sal, irmão,
você entrar dentro de determinados lugares não vai tirar a tua essência. Você entrar em certo lugar, eu sempre digo isso, irmão. A graça do Senhor, não há lugar que a graça do Senhor, ela não possa te alcançar. E eu sempre digo, se você acha que dependendo do lugar onde você está, a graça do Senhor, ela não vai te alcançar, você está muito enganado. Porque a graça do Senhor me alcançou em lugares que se eu falar aqui para você, você não acredita. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele entra onde Ele quer. Ele é Deus onde Ele entrar. Ele faz do jeito que Ele quer. E se Ele quiser entrar, onde Ele quiser entrar, Ele entra. Eu sempre falo, irmão, que é maravilhoso quando Deus olha para o homem, que a sociedade, ela não dá mais nada. Deus olha e Ele diz assim, ó, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Daí que você não gosta, daí que eu não gosto, daí que eu acho que não tem jeito. Sabe o que é que Deus diz? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Então, de quem eu quiser, gente. Eu fico imaginando quantas das vezes talvez o mundo não me condenou pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Quantas das vezes alguém olhou e disse, mas essa daí? Aí eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo assim, e daí que eu olhei e quis ter misericórdia dela? Dentro dos presídios, irmão, como são discriminados. Às vezes, irmão, nós, né? Nossa, mas matou, roubou, né? Fez tanto mal. E Deus entra lá e diz assim, olha, e diz assim, eu vou tratar com esse. Vou fazer o que ninguém pode fazer e não estou nem aí para quem falar. Deus deu ordem e pronto, né, Alexandre? Deus disse, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Ele tem. Então a importância de nós ser o sal da terra. Irmão, aquilo falou tanto comigo que eu falei, ainda vou continuar essa pregação. Eu senti que ainda ficou um pouquinho ainda. Tempo não deu. Porque a importância e ao mesmo tempo a responsabilidade de nós sermos sal da terra. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, você está sendo sal. O sal, irmão, tem tantos benefícios. O sal, ele trata. O sal, ele tem poder terapêutico. O sal, ele conserva. E sem o sal, nada funciona. Pessoa Ju, fazendo um arrozinho sem sal lá para a Rosilane. Bem que ela come, o tanto que ela come é capaz dela comer, né? O arroz sem sal. Eu sei que quando eu olhei, quando eu experimentei aquele macarrão na hora, Deus disse a importância do sal. Aí aquilo já veio. Olha como eu e você somos importantes. Nós fazemos a diferença. E depois disso, irmã, eu fiquei ousada. Depois disso eu comecei a entrar num lugar e dizer, eu sou o sal. Sou o sal. Vou mudar o ambiente aqui. Eu sou o sal. Fiquei ousada. Viu, Paulo? Depois daquela pregação eu fiquei ousada. Entrei em determinado lugar dizendo, sou o sal. E eu vou temperar aqui dentro. Eu vou temperar aqui nesse lugar, que eu sou o sal. Cheguei para curar, em nome de Jesus, né, irmão? Cheguei para curar, cheguei para dar o ponto certo, sou sal. Sou sal. Saia daqui dizendo, eu sou sal. Aonde eu estiver, eu vou fazer a diferença. Aonde eu chegar, que tiver insosso, que tiver coisa ali estragando, eu vou conservar. Aonde eu chegar, eu vou fazer isso. Irmão, aquela palavra, ela falou muito comigo, muito. E ela me deu um valor de saber que não importa o lugar que eu entrar, se eu sou sal, eu vou fazer a diferença naquele lugar. Que nessa noite nós venhamos aprender cada dia mais através desse salmo. Que nós venhamos
nos valorizar. Nós venhamos colocar Deus como Senhor, como Deus da nossa nação, da nossa casa, da nossa vida, do nosso indivíduo. Que nós venhamos colocar Deus, que Ele já é. O salmista Davi diz: bem-aventurado. Nós temos Deus como Senhor. Então nós somos bem-aventurados. Somos povo escolhido dEle. Talvez alguém nessa noite entrou aqui achando que você não tem valor. Talvez alguém que está nos ouvindo acha que você não tem valor. Mas o Senhor nessa noite diz: olha a importância que eu dou para você. Você é o sal. Você é a pitada final que falta para o negócio ficar bom. É desvalorizado. Essa é a importância. Talvez seja o produto mais barato de dentro do mercado. Não tem destaque. Não tem destaque. Eu nunca entrei, mano, no mercado. Quem já entrou, gente? E vi uma pilha de sal lá dizendo assim: promoção. Ah, não, eu vejo leite, eu vejo arroz. Eu nunca entrei. Você está entendendo o que é que eu quero dizer, irmão? O que Deus quer dizer? Talvez ninguém dá valor para mim e para você. Talvez para alguém, eu e você, ó, custe bem pouquinho. Eu e você talvez não tenha destaque. Mas o Senhor diz: mas eu escolho aquilo que não é para fazer ser. Eu escolho aquilo que não é para confundir. E aí eu prefiro ser o sal. Mesmo sendo um produto mais barato do mercado, ainda prefiro ser no sal. Amém, irmão? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Saia daqui e medite, né? Porque eu já meditei todos esses dias, né? Eu falei: Senhor, que Tu possa falar mais comigo, mais com a Tua igreja, para que nós venhamos despertar, saber a importância que nós temos através desse salmo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.